Romanos, capítulo 1, verso 16. Vocês acharam? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esse é Romanos 1,16. 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Pai, nós louvamos o teu nome, pedindo a tua direção para a reflexão da tua palavra hoje. Dá-nos a tua orientação também em tudo aquilo que o Senhor quer falar para o nosso coração, esse primeiro tempo, juntos, como igreja, como congregação, neste ano de 2018. Abre a nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para que a tua palavra não só fique no conhecimento, na mente, mas que ela realmente encontre lugar, encontre guarida, encontre repouso em nosso coração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pensar com você hoje, bem diferente, com relação ao tema que nós temos para 2018. Olha só o que temos aqui. Eu estou vendo ali, daquele lado, vocês podem visualizar aqui. Cristo, Ele é o nosso fundamento. Então, a proposta que nós estamos tendo este ano é para que cada servo de Deus tenha mais de Jesus. Que a base que você está construindo para a sua vida cristã, ela seja cheia de Jesus. Jesus é a base, mas nós estamos fazendo a construção. E essa construção depende do material que cada um está usando para que ela seja uma boa construção. Quando eu quero me voltar para esse texto, principalmente de 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, que é Jesus Cristo. Paulo visitava a igreja a região em Corinto 50 anos, no ano 50 aproximadamente, e ele chegou naquela cidade que era uma cidade grega, uma cidade que não conhecia o Evangelho, até porque o Evangelho começou a ser semeado naqueles dias. Ele passou 18 meses pregando ali. E quando ele pregou, fundou a igreja, criou a igreja, que nós temos aqui a carta aos Coríntios. Essa igreja, ela nasceu numa cidade cheia de falsos deuses, religião que não conhecia o Deus verdadeiro. Haviam pessoas que gostavam da cidade de Corinto, porque era uma cidade muito festiva, muito alegre, era uma cidade portuária, e com isso havia também muitas pessoas que iam para aquela cidade, não porque elas queriam alguma coisa relacionada à vida espiritual saudável, mas porque Corinto oferecia toda sorte de liberdade. Viver em Corinto, participar da vida religiosa de Corinto, não tinha compromissos, não tinha responsabilidades, não tinha nada. Era uma coisa maravilhosa para aquelas pessoas que vinham nos seus navios, nas suas embarcações, e paravam ali para recarregar os navios e continuar a viagem. Então eles aproveitavam. Era uma cidade festiva, uma cidade alegre, por isso aí. Quando o Evangelho chega, por volta do ano 50, Paulo prega um Evangelho que muda os conceitos daquelas pessoas.
Ele começa a ensinar coisas diferentes daquilo que a vida religiosa de Corinto oferecia. Como, por exemplo, Deus era diferente do que estava sendo pregado ali. Tanto que quando ele entra numa certa localidade, existiam altares a todos os deuses. E existia um altar a um Deus chamado Deus desconhecido. Aí Paulo olha para aquilo e diz: olha, eles têm tantos deuses, e tem um que eles nem sabem qual é, mesmo assim eles colocaram um altar, e eles viram um altar a esse Deus desconhecido. Aí Paulo pega aquela forma de Deus, de adoração, e fala sobre o verdadeiro Deus. Existe uma série de conversões, pessoas começam a aceitar Jesus, porque ele começa a falar da verdade da cruz, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da salvação só em Jesus, e nasce igrejas. Só que, com essa perspectiva, a igreja cresceu, se tornou-se uma das grandes igrejas da Ásia Menor, daquela região, mas quando Paulo sai e vai embora, depois de 18 meses, outros apóstolos visitaram aquela igreja também. E cada um trazia um tipo de mensagem, de conhecimento. E os crentes daquela igreja começaram a admirar cada líder que passava. Então, lá no início da carta de Corinto, Paulo já fala do problema da igreja, da divisão da igreja. Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Eu sou de Cristo. Como se esses homens fossem alguma coisa. Aí Paulo explica: gente, eu coloquei uma base, mas todos nós estamos edificando. Não existe quem é mais e quem é menos. Existem pessoas que estão apenas contribuindo para que a obra seja feita. Então a obra não é de Paulo, a obra não é de Pedro, a obra não é de Cefa, a obra não é de Apolo. E com esses partidarismos que a igreja tinha, Paulo diz: está tudo errado. Vocês não podem focar os olhos de vocês para as pessoas, para os líderes. Vocês precisam focar o pensamento de vocês para a construção da obra. E como é isso? A obra já tem uma base, a obra já tem um fundamento. Agora, em cima do fundamento, nós estamos construindo. Estamos construindo porque cada um de nós é um pequeno tijolo nessa construção. Cada um de nós, para que a igreja seja edificada, nós fazemos parte dela. Estamos unindo a cada parte, cada coluna, cada bloco desse, o nosso serviço, a nossa dedicação, a nossa prestação de contas, a nossa vida, o nosso envolvimento. Então, o edifício vai crescendo na medida que cada um vai fazendo a sua parte. Então, existe ensino, existe comunhão, existe serviço, existe oração, existe adoração, existe evangelismo, mas Cristo Jesus tem que ser o principal objetivo pelo qual nós estamos fazendo tudo isso. Então a igreja vai se edificando, a igreja vai se fortalecendo, a igreja vai sendo igreja quando cada um de nós, cada pessoa, coloca-se na posição de contribuir para a construção desse edifício. Você está comigo aqui? Agora, qual é a preocupação de Paulo maior nisso tudo? É que quando a igreja começava a olhar para líderes, para pessoas, eles começaram a enfraquecer. Porque Corinto, apesar de ser uma igreja grande, de ter todos os dons, de viver espiritualmente uma vida
regular do conceito da palavra de Deus, era uma das igrejas mais problemáticas do Novo Testamento. Cheia de problemas internos, cheia de confusões, de divisões, de problemas vários deles. E Paulo começa a corrigir isso, dizendo que quando Cristo é o fundamento, cada um vai se preocupar em construir de forma correta. A edificação do corpo depende do que você está fazendo, de como você está fazendo. Por isso, nesse capítulo 3, Paulo diz assim: cada um veja como está construindo. Observe como está sendo a construção que você está fazendo. Por que Paulo fala isso? Porque quando eu sou membro da igreja, eu faço parte do corpo de Cristo, mas eu não tenho cuidado de como eu estou construindo, essa construção não vai ser boa. A gente quer uma igreja boa, mas a gente não faz por onde ela ser. A gente quer uma igreja maravilhosa, mas tem muitas peças, muitos tijolos dentro da igreja que não servem, que é massa ruim, que a construção foi feita com material ruim. Então essa igreja que a gente quer construir, cujo material dela não é usável corretamente, a gente vai encaixar ali, mas ele não vai dar certo. Em vez da obra ficar segura, não vai funcionar. Aí quando vem a inspeção, aqui quando os construtores aí, o pessoal que trabalha reforma de casa e tudo, quando termina o serviço, o que é que o Estado diz que tem que ser feito? A inspeção. Aí o inspetor chega lá para fazer a vistoria e diz: essa fiação aqui não está certa. Aquela janela ali está certa. E esse heater podia ter ficado. Aí condena a obra. Cada um que aqui está vai ser inspecionado por Deus. Se você pensa que está construindo bem, examine-se o material que você está usando. Porque se você usa material de baixa qualidade, o Supremo Inspetor vai reprovar a sua obra. Não importa quem você seja, você vai ser reprovado. Porque cada um deve ter cuidado como está construindo. E o que eu acho interessante é que quando nós não colocamos o verdadeiro fundamento, Cristo como prioridade na minha construção, naquilo que eu faço, naquilo que eu me envolvo, irmãos, não adianta. Não existe neutralidade na questão da obra de Deus. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe coluna do meio, não existe ficar em cima do muro. A tua obra vai ser reprovada quando tu faz isso com Deus e com a obra dele. Não existe desocupados no reino. Ou presta ou não presta. Ou tem qualidade ou não tem. Você está comigo aqui? Talvez eu seja o único pastor para te dizer essas verdades sinceras mesmo. Toda vez que você pensa que está fazendo a obra de Deus sem fazê-la, você só está impedindo a obra de Deus. Porque o seu testemunho prejudica muitas outras pessoas. Quando as pessoas olham para você, que você se converteu, que você é filho de Deus, que você um dia fez um voto público à frente, que você desceu as águas, que você é isso e aquilo para Deus, e você não funciona como alicerces, como base, como colunas da obra de Deus, as pessoas dizem: essa obra não funciona. A igreja não tem segurança quando as suas colunas não têm material de qualidade. A mensagem hoje é simples, mas é séria para você. Existem 3 tipos de pessoas que durante o ano a gente observa. São os que a gente leu aqui em Romanos capítulo 1, verso 16. São aqueles que
envergonham o Evangelho, aqueles que têm vergonha do Evangelho e aqueles que não se envergonham do Evangelho. São essas colunas que estão dentro da igreja visível. Primeiro, os que se envergonham do Evangelho. Eles têm pouco fundamento em sua base cristã. Na hora de assumir a postura, na hora de vestir a camisa, na hora de abrir o peito para dizer eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu tenho compromisso com Ele, sabe? Essas pessoas que se envergonham do Evangelho, elas não parecem ser. É o Tenorex. Lembra do Tenorex? Era um shampoo, remédio anti-caspa de 1900 e não sei quanto atrás. E as pessoas compravam o shampoo porque não podia pedir o remédio. Anti-caspa, não, eu não quero remédio, é um shampoo. Então o shampoo era uma forma de dizer assim, ó, tu leva para casa, isso aí é shampoo, mas era um remédio. Então tem muita gente que parece ser, mas elas não são. Então o Tenorex são pessoas que não têm base na fé cristã. Os alicerces dela, a construção dela está solta. Elas até gostam da igreja, elas gostam do Evangelho, elas gostam dos amigos crentes, porque amigo crente é legal. Elas gostam de tudo isso. Mas elas não são. Elas não nasceram de novo. Dificilmente, ou melhor dizendo, elas não têm raízes sólidas, elas não cresceram, elas não estruturaram a vida. Esses que se envergonham do Evangelho são aquelas pessoas que a parábola da construção sobre a casa da areia e a casa da rocha define muito bem. Uma casa edificada sobre areia é construção, mas ela não tem uma base o quê? Sólida. Quando vier a tempestade, quando vier o problema, quando vierem as lutas, quando vierem as dificuldades, essa casa está sujeita ao quê, gente? A cair. E é grande a sua ruína. Então o que a Bíblia está querendo dizer para a gente? Construa com alicerces fortes. Não se envergonhe do Evangelho. Não tenha medo de assumir o que você é em Deus. E faça isso conhecido para todos. Porque só não faz isso quem não é de Deus ainda. Se você está em cima do muro, se a construção sua é uma construção de aparência, se você só é religioso dentro de casa, esse Evangelho não é o Evangelho verdadeiro. Construa com base sólida. Você está aqui comigo? E a proposta da palavra de Deus é que quando essas pessoas não têm firmeza, não se apresentam, não vestem a camisa, eles são uma espécie de crentes agentes secretos. É o 007 do Evangelho Gospel, uma maravilha. Eu sou crente na igreja, ele é uma maravilha. Da porta da igreja para fora, ninguém mais conhece ele. Vocês viram aquele irmão lá da Igreja Batista de Rockland, em algum lugar por aí essa semana? Ele não é crente lá fora. Ele gosta e ele sabe ser crente aqui dentro. Mas lá fora a vida não condiz. Esse alicerce vai ruir. Se não cuidar, se não estruturar, se não rever as suas bases, quando a fiscalização de Deus vier, vai encontrar a tua casa com rachaduras. E a tendência é que você vai ser rejeitado pelo Senhor. Não queira que isso aconteça. E eu não desejo que isso aconteça a nenhum crente. Por isso a palavra de Deus adverte a gente. Edifique bem a sua casa. Amém, gente? E nesse contexto, essas pessoas têm um grande problema. É que na construção cristã, a qualidade é o que vale. Quando você constrói a sua vida cristã, a qualidade é o que vale.
Como é difícil a gente ter condições, às vezes, de conviver até uns com os outros dentro da própria igreja. Sabe como eu imagino algumas igrejas, se Jesus olhasse assim, como a gente, uma linguagem figurada, a casa toda, talvez com rachadura, com furo, sabe aquela casa que a gente não cuida direito? A gente não repara, a gente é uma espécie de inquilino e não de dono. Qual é a diferença disso? Quando o Fabrício comprou a casa, quando o Herbert compraram, esse pessoal aí, o Tiago, compraram casa esse ano, né, e outros aí, o que é que eles fizeram na casa, gente? Primeira coisa que eles entraram nessa casa, fazer o quê? O quê, gente? Fala aí, vocês fizeram aí. Uma reforma. Deram uma geral na casa. Tem buraco? Tem infiltração? Tem problema aqui? Sabe por quê? Porque a casa é sua. Se você fosse um morador da casa, um inquilino, um pagador de aluguel, o cara nunca vem ajeitar isso aqui, o dono da casa, já falei com ele, nunca vem consertar, e aquilo vai o quê? Passando, fica ali. Se a casa espiritual é sua, cuide dela. Cuide dela. Não seja inquilino da casa de Deus. Visitante, vai, entra, volta, sai. Cuide da casa. Se todos nós cuidarmos bem da casa de Deus, a construção vai ser bonita em nome de Jesus. Nós faremos um grande edifício espiritual. Mas se não é, não adianta que a construção funcione se não há quem o faça, quem invista, quem contribua, quem participe, quem se envolva, quem dê a sua contribuição de esforço, de sacrifício, de parto para essa obra. Essa ou qualquer outra. E a gente quer que a igreja fique bonita se a gente não faz a nossa parte. A gente quer que a igreja seja melhor se não fazemos a construção funcionar. Então, meu amigo, meu irmão, que este ano haja uma virada na sua vida espiritual e você diga: eu não quero ser essa casa cheia de buraco, essa vida espiritual minha está um horror de feia, eu quero ser um crente de verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas uma outra pessoa, outra classe de gente que nós encontramos durante este ano, são aqueles que envergonham o Evangelho. Tem aqueles que têm vergonha do Evangelho e tem aqueles que envergonham o Evangelho. Aí, a esses irmãos, nós temos dúvida que já nasceram de novo. Nós temos dúvida que já são servos de Deus de verdade. Nós temos dúvida. Porque alguns vão passar na igreja, mas eles não são da igreja. Eles vão passar, eles não são. O apóstolo Judas diz que eles são nuvens carregadas, nuvens vazias. Não tem nada de esperança nelas. Vem comigo aqui que eu quero desafiar você que está aqui hoje, que está fazendo da sua vida um tempo só religioso. Não brinque com coisas espirituais. Um dia o Supremo Pastor, grande Senhor, vai chamar todas as pessoas ao grande tribunal, ao grande julgamento. Haverá um julgamento para os que são de Deus, crentes, e haverá um julgamento para os que não são crentes ainda. São dois julgamentos. No julgamento dos crentes, Jesus vai julgar o quê? Vai julgar as obras que cada um fez, a construção que cada um fez. Se foi de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, palha ou feno. Do outro lado, o Supremo Pastor vai julgar todos aqueles que um dia ouviram o Evangelho ou não, pelaquilo que eles entenderam e rejeitaram o Senhor. Gosto do Evangelho, gosto da igreja, gosto de tudo, mas eu não quero compromisso com Deus. E não é obrigado a ter. Mas não pode exigir de Deus o lugar de primazia. Não pode exigir de Deus o lugar do outro lado, da direita.
quando chegar a hora certa. Então, se você quer o lugar certo, tome a decisão certa. Qual é a decisão certa, pastor? Entregar o coração para Jesus. É aceitá-lo como Senhor e Salvador. É desejar com toda a sua alma o lugar à direita. Jesus vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai. Vocês possuem por herança a vida eterna. Amém? Se você está aqui hoje, você não tomou essa decisão ainda, você pode fazer isso hoje. A maior decisão da sua vida. Agora, você ainda não tem nenhuma alicerce em Cristo. Você não tem nenhuma base nele. Então essa construção aqui, você ainda não está nos tijolos ainda. Onde é que eu me encaixo ali, pastor? Quando você entregar a sua vida para Jesus. Aí você passa a ser um tijolo nessa hora. Você passa a ser parte. Eu estou falando de uma construção espiritual. De coisas espirituais. A igreja não é isso aqui somente. A igreja é um edifício espiritual. Amém, gente? O edifício físico é esse aqui, tem mais de 160 anos. Mas a igreja espiritual, ela tem muito a ver com o que vai ser na eternidade. Por isso, essas pessoas, elas amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Você quer ver? Você está comigo aqui ainda? Você quer ver uma coisa, como é interessante? O retrato de quem tem base em Deus e quem tem sua base nas coisas que não são de Deus. São as opções que nós fazemos. Durante a sua vida física, humana, quais são os valores que são prioridades na sua vida? Quem lhe puxa mais? Os desejos para as coisas de Deus ou os desejos para as coisas do mundo? Se você é inclinado mais para aquilo que não agrada a Deus, para aquilo que é do mundo, para aquilo que entristece, não queira exigir que você seja o que você não é ainda. Quem ama a Deus faz a vontade de Deus. Quem ama a Deus gosta das coisas dele. Quem ama a Deus obedece a Deus. Então, toda vez que você está se inclinando para se afastar do caminho de Deus, toda vez que as tentações, os convites e tudo te leva para um lugar que Deus não gostaria que você estivesse, esse lugar não é o lugar de um servo de Deus. Não é. Aí Deus, que você que tem o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo está chamando você ainda não é dele, mas Deus está te chamando, você diz: puxa, mas eu não devia estar aqui. Por que eu estou nesse lugar? Existe um lugar melhor para eu estar? A palavra de Deus tem me falado, porque Deus fala mesmo você ainda não estando ainda no caminho dele. Porque Ele quer trazer você. Ele quer que você venha. Às vezes Ele usa a esposa, usa o marido, usa o filho, usa o amigo no trabalho, usa alguém para te dizer: vem para o caminho. Para você vir para esse caminho. Amém, gente? E a terceira e última grupo de pessoas que nós encontramos são aqueles que não se envergonham do Evangelho. Amém? Existem os que têm vergonha do Evangelho, existem os que envergonham o Evangelho, e existem os que não se envergonham do Evangelho. Quem são esses? Os que estão alicerçados, os que estão firmados, os que já disseram: eu estou aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você está aqui, gente? Então você que quer começar este ano desejoso de fazer diferente, faça diferente. Faça parte dessa construção. Erga alicerces sólidos na sua vida. Coloque propósito, determine que vai mudar a história da sua vida. Seja um crente de verdade. Não me envergonho do Evangelho. Isso é fundamento, isso é base, isso é postura. Agora, como, pastor, não me envergonho do Evangelho? Em primeiro lugar, porque o Evangelho é poder de Deus. Você diz amém aí? Poder de Deus.
Que milagre Jesus já fez na sua vida, de você estar servindo a Ele, de você ser dele, de você ter sido salvo, de a graça de Deus ter te alcançado. Aleluia! O milagre da salvação te alcançou. Poder de Deus. E esse poder de Deus salva todo aquele que crê. A única condição de uma pessoa não ser salva é não acreditar, é não crer, mas a todo que crê pode ser chamado filho de Deus. Todo, diz o texto, judeu, grego, não importa, alto, baixo, gordo, magro, pobre, rico, qualquer que seja o ser humano, na pior das condições que ele estiver, o Evangelho é poder de Deus. Vai ser salvo se crer. Não importa o teu abismo, não importa a tua prisão, não importa as correntes que te oprimem, Jesus vai te resgatar, vai te tirar desse poço, vai te fazer uma nova criatura. O Evangelho é poder de Deus, só para quem crê. Tem gente que não tem capacidade de crer, que pode deixar de beber, que pode deixar de fumar, que pode deixar o vício da droga, que pode deixar a fé tão pequena que não tem capacidade de crer nisso. O Deus é tão pequeno que esse Deus não tem poder para dizer: hoje só fumei até hoje, só bebi essa bebida alcoólica, eu vou sair desse vício hoje, vou deixar a pornografia, os sites, o envolvimento hoje, vou me libertar dessas drogas hoje, vou ser feliz hoje, em nome de Jesus. Como Deus é pequeno demais, a gente não tem capacidade de assumir Ele. Mas no dia que Deus for grande na sua vida, você vai deixar tudo isso e vai dizer: hoje, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Aleluia. Minha mãe, ela era tão viciada em cigarro, que no dia que ela não conseguia um cigarro, ela procurava as chamadas pitocos, piolas de cigarro. No dia que Jesus entrou lá em casa, a minha mãe rejeitava aquilo era um fedor para ela. E a história que eu tenho da minha mãe era uma guerreira de oração. Toda a minha família, pelos joelhos daquela mulher, conhecer o Evangelho de Jesus. Você só é o que é até quando você quiser ser. No dia que você disser: só foi até hoje, minha história vai mudar, minha vida vai mudar, eu não me envergonho do Evangelho. Aí você vai colocar o maior alicerce: Jesus Cristo, o fundamento da minha vida. Vou começar essa história esse ano. Eu falei no início do ano, na virada do ano, é um livro em branco. Está todo para ser escrito. Como é que você vai escrever a sua história em 2018? Não culpe ninguém. Não lance responsabilidade em ninguém. A história é sua. Escreva ela da melhor forma possível. E aí, comece bem, sem se envergonhar do Evangelho. E para terminar, eu queria deixar a observação que eu já fiz. Haverá um dia de inspeção, vistoria na obra de cada um. Como você está construindo? Como você está fazendo a obra de Deus? Vai ter uma vistoria. Ah, pastor, eu não queria me envolver tanto. Ah, pastor, eu não queria aquilo. Ah, pastor, eu não queria aquilo. Isso não é satisfação para mim. Eu faço a minha parte, porque eu sei que o juiz vai cobrar de mim. Eu sou responsável pelo lugar onde eu estou e pelo ministério que Deus me deu, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Cuidado na vistoria. Cuidado. Qual é o projeto para terminarmos isso, pastor? 3 coisas. A primeira coisa,
Porque toda pessoa que é de Deus tem que entender que ela é pessoa de bem, generosa, de bom testemunho social. Os seus fundamentos não são só religiosos, eles são de ações boas. Seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor filho, seja o melhor pai. Mas o melhor é o melhor. O melhor é a obediência. O melhor é respeito. O melhor é a autoridade. Tem marido que é não sei lá o que eu digo que ele é. Não tem moral nenhuma. Não tem autoridade nenhuma. Não tem postura nenhuma. Um monte de homem frouxo. Frouxo. Gente que não sabe o que é ser pai. Não sabe o que é ser mãe. Mulher sem graça. Sem personalidade. Aí você quer ter família amanhã, uns meninos tudo rebelde, tudo sem controle, tudo mimado. Gente, precisa aprender o princípio da palavra de Deus. Amém? Você precisa não gostar do que eu estou te dizendo, mas se você gostar e fizer, você vai ser um pai feliz. A autoridade não é bater, não é espancar, não é ser violento. Eu estou dizendo com autoridade que eu criei 2 filhos. E eu louvo a Deus pelos que eles são hoje. Qualquer hora, enquanto não tiver, basta o telefone. Se eu disser é assim, é assim. Délio, eu posso fazer isso? Não. Não. Até hoje. Sabe por quê? Porque eles entenderam que eu cuido deles. Que quando eu digo não, é para o bem deles. Ah, mas eu vou fazer. Não. E acabou. Sabe, irmãos? Há muita coisa que a gente contribui para ser o que não presta. Para formar caráter que não são bons. Gente boa, seja um homem de bem. Ame essa mulher, ame esse marido. Cuide da sua casa. Primeiro princípio de base sólida. Porque quando você vier para a igreja, não é o problema que está na igreja. É o problema que está em você que não foi resolvido. O problema está em você. O problema não está na igreja. Todo mundo aqui é perfeito. Todo mundo aqui é encardido. Inclusive eu. Todo mundo, não tem ninguém bonitinho aqui. Agora você vem com o seu problema também e a gente se emenda. Agora, se cada um se cuidar, amém, nós vamos fazer uma igreja melhor. Segundo, essa é a primeira questão. Segundo, procure ter uma vida espiritual de qualidade. Se você é de Deus, gente, sem nunca pegar na Bíblia, você sabe mais da novela das 8 do que dos livros da Bíblia. Você sabe até quantos capítulos tem a novela do que quantos livros tem a Bíblia. Vai bem me dizer que não é. Se eu perguntar a você quantos livros tem a Bíblia, alguns aqui nem sabe. Mas se eu perguntar qual foi o último capítulo da novela das 8, das 9, das 10, das 11, das 12, sei lá quantas horas tem, você vai saber. Você que eu digo, com as honrosas exceções. Sabe por quê? Porque você não tem qualidade espiritual de vida nenhuma. É analfabeto de Bíblia. Gente que não lê Bíblia, gente que não ora, quer ter qualidade de vida espiritual e quer comandar a vida dos outros. O problema é sempre o outro. Conserta a tua vida, querido. Bem que isso não vai para o Facebook não, né? Conserta a tua vida. Faz desse ano o melhor ano espiritual da sua vida. Porque quando você estiver cheio de Deus, você não vai ver o defeito do outro não, mas não vai ver mesmo. Porque a graça de Deus vai dizer para você assim: cuida de você. Cuida da tua vida. Ó, anda no meu caminho. O Espírito de Deus vai te mostrar que você que tem que se cuidar. Você não vai consertar a vida do outro. Cuide de você e você vai ter uma igreja abençoada. Louva a Deus quando você entrar por aquela porta determinado. Hoje eu vou abraçar meu irmão. Hoje eu vou dar a paz do Senhor para o outro. Mesmo que ele nem olhe para mim. Mesmo que eu vou quebrar isso. Eu vou ser feliz. Eu vou mostrar que eu sou diferente. Em nome de Jesus. Porque a graça de Deus está na minha vida. Se eu for amar só quem me ama, irmão, eu não daria oportunidade, não fazia nada no reino de Deus. Não é assim não. Tem gente que lhe despreza no comportamento, nas ações.
na hora do compromisso, das responsabilidades. Mas a igreja não é assim, não. A igreja funciona, você continua estendendo a mão, você continua oferecendo oportunidades, você continua chamando, você continua mostrando o caminho, você continua dizendo que é assim. E tudo que eu falo aqui é simplesmente com muito amor no meu coração. Eu sou esse paizão desse jeito assim, lá em casa. Por isso que as coisas, graças a Deus, eu tenho hoje muita bênção de Deus. Eu não sou rico e nem quero ser. Já disse isso muitas vezes aqui. Mas eu sou muito feliz. Amém? Com a graça de Deus. Faça desse ano o melhor ano espiritual da sua vida. Se envolva. Participe. E a terceira e última coisa, eu queria que você entendesse principalmente isso. Lembre-se que a nossa vida não só é aqui. Coloque fundamentos para a eternidade. Construa a sua obra lá no céu. Paulo vai dizer assim, que material você usou? Ou melhor, Jesus vai dizer assim, que material você usou? Ouro, prata, pedras preciosas, ou você usou madeira, palha ou feno? Tem diferença nisso ou não tem? Quando você constrói com material sólido e quando você constrói com material perecível. Aí, que você está construindo lá, a recompensa também vem de lá. Pensa que o céu é o melhor lugar. O melhor lugar. Não existe lugar mais ansioso no meu coração do que a eternidade. Não tem. Posso ter tudo aqui, Deus me deu alguns privilégios, algumas coisinhas, uns estudozinhos que eu fiz, 2 doutorados, 2 mestrados, umas licenciaturas, essas besteiras da vida, que eu nunca imaginei sair lá do lugarzinho que só Deus sabe a minha vida, não sou nada, não, foi muito milagre de Deus, e eu consegui tanta coisa que humanamente eu nunca iria conseguir, recurso eu não tinha, capacidade nem imaginava, mas nada disso me faz um menos ou mais, até porque eu nem ostento essas coisas. Esse papel que eu estou lá, uma vez eu fui botar isso na parede, no cabelo, não coube na parede, tanto certificado, tanta coisa, eu disse, tia, vamos guardar isso tudo. 3 caixas de certificado guardadas lá dentro de casa. Mas isso não faz diferença, porque o meu anseio é a eternidade. É a santa glória de Deus. Amém, irmãos? Deseja ir para o céu. É o melhor lugar. Curva a sua cabeça. Eu queria orar, desejando que você que está nessa campanha de 7 semanas, aproveitasse para consertar as bases da sua vida espiritual. A restaurar os alicerces. Quando a inspeção vier, vai passar no teste. Que você não seja reprovado na vistoria. Amém? Pai, louvamos o Teu nome nessa noite. Apresentando diante do Senhor cada vida, cada membro dessa igreja, cada congregado. Ó Espírito Santo, faz com que este momento seja um momento da reflexão daquilo que nós queremos ser essa igreja. Construindo os alicerces com material de qualidade. Por favor, Senhor, quando o Senhor vier examinar o nosso trabalho, que possa achar ele realmente bem feito, de qualidade. Não deixe que as pessoas aqui se enganem com a vida religiosa, com a vida passageira por essa congregação, sem nunca ter entendido ou deixado a sua contribuição verdadeira, honesta ou em qualquer outra, porque vivem de igreja em igreja e nunca encontram a igreja certa, porque o problema não está na igreja, o problema está em nós. Dá-nos a tua bênção. Cura-nos de traumas, de neuroses religiosas que herdamos em lugares que passamos e dá-nos momentos saudáveis, principalmente que este ano como igreja em Rockland, sejamos uma igreja próspera, uma igreja feliz, uma igreja abençoada,
uma igreja que se multiplique para a glória do teu nome, quebrando toda a força do mal, a resistência do inimigo, as profecias negativas, as palavras de maldição, rejeitamos todas elas e declaramos que o Senhor é Deus neste lugar. O Senhor é Deus na vida desta igreja, o Senhor é Deus em cada membro, cada congregado, cada líder desta igreja, em nome de Jesus. Que este ano seja um ano de virada para coisas boas, para iniciativas boas, para a prática do bem, para relacionamentos saudáveis. Ó Espírito Santo, que durante essas 7 semanas seja um clima de restauração, de conscientização das coisas que o Senhor quer para a vida dessa igreja. Dá-nos direção, mostra o teu caminho neste lugar. Aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser mudado, o que deve ser transformado, o que deve ser tirado, Senhor. Mostra o teu caminho para nós. Revela, usa, Senhor, em sonho, revelações, profecias, visões. O teu Espírito tenha liberdade neste lugar. Cremos que o Senhor faz assim. E por isso tomamos a posição de invocar o Senhor para mostrar o melhor caminho para essa congregação. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.